para jovens, olha nós aqui, para nossa recuperação. Caso você não tenha conseguido, né, Décio, alcançar aquela média, né? Estamos aqui para ajudar a recuperar, não é isso? Se caso você não tenha conseguido aí fazer a avaliação ou não conseguiu alcançar a sua nota, agora é hora de você recuperar. Então, essa chance para você, né? Exatamente. Vamos lá, então. Vamos começar. Se liguem lá, olha só, novo ali, né? Desde Décio. Exatamente. Isso é coisa tua, Décio. Será? Tenho certeza, olha só. Esqueci de apagar, deixa aí. Revisão de recuperação unidade 2, pessoal, olha só. Primeira lei de Newton, força de atrito e segunda lei de Newton. Não é isso, Décio? Então, aí a gente viu que, a gente fez uma apanhada aí, viu que essas aulas estão com mais dificuldade, né? Então, nós vamos tentar recuperar aí. Primeira lei de Newton vai falar do princípio da inércia, conceito de força, medida da força, a força e movimento, segundo Aristóteles, e também segundo Galileu. Essa é uma ideia diferente, né? Exato. Que seria força e movimento. Isso mesmo, olha só, pessoal, e a primeira lei de Newton, princípio da inércia, vem trazer o questionamento: o que é força, o que é equilíbrio, não é, Décio? Justamente. A força é uma ação, né, que nós temos em relação e a interação entre dois corpos, dois corpos. Exatamente, né? Elas podem ser forças de contato, quando tem o contato, podem ser forças de ação à distância, que são as forças de campo, são não é forças isso? de campo, né? Nós falamos aqui da força gravitacional, de contato tem força de atrito, né? Tem a força de apoio, tem várias forças. A medida de uma força pode ser em kgf ou Newton. Isso. Né? A unidade de inercia é Newton, né? Isso. E lembrando, pessoal, que a força é uma grandeza vetorial, ok? Ela tem módulo, direção e sentido. Justamente. É muito importante. Mudou a direção, mudou o sentido, mudou a intensidade, qualquer um dessas medidas aí, a grandeza da força também muda. Exatamente. Então, ela depende dos três, né? Aristóteles falava que uma força aplicada em um corpo desse, após você parar, só empurrando alguém a uma caixa com a mão. Quando você para de empurrar, a caixa parava automaticamente. Mas a gente percebeu que, na verdade, não funciona assim. Às vezes está empurrando alguma coisa, deixa de empurrar e, a partir daí, ainda continua esse corpo se movimentando, né? E Galileu veio trazer isso, né, Décio? Justamente. Veio falar que após a seção da força, né, que nós temos aí, ele fala que o corpo pode continuar em movimento. Ele fala indefinidamente se não houvesse atrito, né? Claro. Isso. E ali, pelas conclusões de Galileu, pessoal, se um corpo estiver em repouso, é necessária a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento, ou seja, tirar do seu estado de inércia, não é isso? Isso. E uma vez iniciado o movimento, e cessando a ação das forças que atuam sobre o corpo, no caso aí cessando até a força de atrito, que está atuando também, esse corpo vai continuar a se mover indefinidamente em linha reta, com velocidade constante. E aí Newton aproveita e diz que, na verdade, o corpo que tem essa inércia, essa dificuldade de modificar seu movimento, né, ele monta a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, onde é necessário uma força para tirar do seu estado de inércia. Exatamente. Lembrando que o estado de inércia ou é repouso, velocidade nula, ou uma velocidade de valor constante, aquela que não muda, movimento uniforme, né? Uniforme, retilíneo, curvilíneo é constante, mas muda de direção, né? Exatamente. Mas vamos dar uma recuperada, né? Vamos ver exemplos. Olha só, o primeiro exemplo, pessoal. Questão 1. Enuncie a lei da física a qual o herói da tirinha a seguir se refere. Então aqui, pessoal, olha só. Tá aqui, né, os autores aqui em cima. Odeio aprender física no ônibus. Aí aqui tem um... porque aí foi uma freada, né? Parecendo que tá forte. Minha garganta nem conseguiu frear. E aqui, ó, tá aqui principalmente a inércia, tá aqui o ônibus, né? Dá pra ver que essa baixada esse choque no outro, né? Pra representar. É porque alguém tava passando na frente, olha lá, tem alguém passando na frente do ônibus, ó. Teve que frear, senão batia, né? Aí todo mundo é jogado um contra o outro. Exatamente, porque se em relação à pessoa, né, que está passando, você está com a mesma velocidade do ônibus. Se o ônibus parar bruscamente, você vai continuar com a mesma velocidade, ou seja,
a sua inércia de tender a permanecer em movimento, né, não, Décio? Então, aprender piso no ônibus, mas a inércia é a pior, né? É. Se está em movimento, continua a tendência de continuar em movimento. Eu já experimentei já, assim, né? Muito já? De bicicleta, né? Muita tem a bicicleta, o buraco. Eu acertei a roda da bicicleta no buraco, a bicicleta travou, eu fiquei com a mesma velocidade. Fui por cima da então, bicicleta. Então, se refere ao princípio da inércia, exatamente, que é a primeira lei de Newton, né? Tender a permanecer com a mesma velocidade que a bicicleta está. Isso. Então, olha aí, pessoal, todo corpo possui a tendência de manter o seu estado de movimento. Fechado? Belezinha, né? Então, a gente falou também de lei de Newton, primeira lei, e a gente falou lá na aula 23.1. Da força de atrito, né? Exatamente. Falamos do conceito de atrito estático, força de atrito estático e também força de atrito estático máximo. A gente está colocando estático, né, Décio? Porque também tem o dinâmico, não confundir força né? de atrito com atrito estático. Né? Atrito estático quando o corpo está em repouso, né? E a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Isso. E o atrito é representado pelas ranhuras, né, que tem entre duas superfícies, né? E lembrando, pessoal, aqui, ó, força de atrito é uma força, então também é vetorial, justamente. Fechado? Também é vetorial, FAT. FAT okay? Poderia escrever assim também, não tem problema, né? Só coloca um AT só para representar, ok? Setinha, claro. Você vetor, setinha. Módulo, direção e sentido oposto ao sentido de movimento, justamente. Né? Que a gente pode representar, pessoal, olha só, nesse próximo slide aqui, lembrando que a força de atrito se opõe à tendência do movimento do corpo sobre a superfície. Justamente. E é devido, entre qualquer outros fatores, da existência de pequenas irregularidade da superfície em contato, elas vão travando uma na outra, né? Então aqui, ó, 4 superfícies, imagina que a gente tem aqui umas ranhuras de contato, então, por exemplo, se esse caixote é puxado para a direita, a força de atrito vai ter a mesma direção, né? Então, mesma direção, só que o sentido oposto, olha aí, ó. Se você coloca na vertical, né, Décio, também, olha lá, ó. Aí, se o corpo está tendendo, né, com a força-peso puxando para baixo, a força de atrito tem que ser contrária. Aí, ó. Exatamente. Então, mesma direção, mas sentido oposto. Tentando se opor ao movimento. Se você parou de puxar para baixo, arrastou para cima, a força de atrito automaticamente muda também. Olha aí, ó. Muda, né? E aqui nós tínhamos uma força puxando para a direita, mas em vez disso, você não precisava de virar o F. Não sei por que esse F virou, mas não precisava, né? Só a força. Aí, só o vetorzinho, ficou né? Tudo virado aí. E lembrando, pessoal, que força de atrito, de maneira geral, é o coeficiente de atrito vezes o valor da força normal, de apoio. Que é a força de apoio que está aqui, ok? Aí na vertical ela já muda, né? Na vertical ela está aqui, ó. Certo? E aqui, olha só, horizontal. Lembrando que como não tem movimento na vertical, se você for somar as forças aqui, você pode dizer que numericamente, né, Décio? Dá para fazer na vertical. Na horizontal, desculpa. Na vertical não, né? Vertical tem que ser uma mão empurrando ali, ou um imã, força magnética aqui, e pessoal, ó. Aqui, ó. Ok? Verticalmente falando, tanto aqui quanto aqui, não tem movimento, beleza, você pode usar isso aqui para calcular a força de atrito. Fechado? E também, olha só, força de atrito estático máximo, né, Décio? A força de atrito estático, ela cresce à medida que aumentamos o valor de F, né? Então, até atingir um valor máximo. Então, você aumenta aqui a força, aumenta o atrito aqui. Também. Você aumenta mais ainda, aumenta a força de atrito estático também. Então, ela vai aumentando até que esteja na eminência de movimentar. No momento que vai movimentar, aí a força é maior, ela vence a força de atrito estático, deixa de existir. Passa a existir uma força de atrito dinâmico, né? Como está ali na figura, né? A gente tem a figura aqui, olha só. Isso. Ali a gente tem o valor limite, que é a força de atrito máxima, o máximo que ele está ali no repouso. Passou ali, pessoal, ultrapassou, ó lá, ó, ele vai entrar em movimento. Certo? Aí entra outro tipo de atrito, que é o atrito cinético, né? Exatamente. Ou dinâmico, também podemos falar. Isso, o dinâmico está relacionado a movimento, né? Mas vamos fazer uma questãozinha, vamos tá na hora de recuperar.
Olha só o gráfico, que bonitinho. Ó, um bloco de borracha que tem uma massa de 5 quilogramas. Está parado, está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Exatamente. Este gráfico aqui, ó, ele representa como varia a força, pode ver que aqui é a força de atrito, né? Em função de uma força aplicada. Essa aqui, ó, se você tiver o bloco, você aplica uma força F e aqui tem um atrito. Isso, que é contrário ao movimento. A força de atrito é contrária ao movimento. Então, se aplica uma força de 0 a 15, né, F, você tem uma força de atrito estático de 0 a 15. Não precisa ser igual, precisa. O atrito estático, conforme cada força que você aplica, ele aplica uma força também igual. Por isso mantém repouso. Pode ver que quando ele inicia o movimento, ele cai de uma vez para 10 newton. Isso, e aqui continua 15, né? Porque venceu, então a força de ação tem que ser maior do que a força de atrito ali. E aí, automaticamente, o atrito cinético, ou o atrito dinâmico, que a gente chama, ele é menor do que o máximo. Exatamente. De 15 caiu para 10. Aí a gente sabe, né, Décio, como foi colocado no slide anterior. Cadê? Vamos voltar aqui rapidinho. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem. Não precisa não, deixar aqui depois a gente vê. A gente viu que a força de atrito, ela é o coeficiente vezes a normal. Justamente. E está justamente pedindo, olha só, Décio, o coeficiente. De atrito, ó. Vamos calcular esse coeficiente? Que é o Mi E, né? Ó, ele quer o estático, né? Estático relacionado então, a gente vai usar só a parte do gráfico vermelho, ó. Isso, pessoal. Olha só, se fosse dinâmico, a partezinha azul que está relacionada ao movimento. Você pode ver, olha só, que o estático é 10 e o de ação é 15. Agora você quer o estático, você vai ver que é 15, 15. Dinâmico, 10, 15, que a força seria maior aqui. Justamente. Okay? Vamos lá, olha só. Esse corpo, o movimento dele é na horizontal, né, Décio? Ok. Então, isso. A máxima força seria onde desde aqui, né? Aí. É o máximo, que a partir daí ele entra em movimento. Então, aqui, pessoal, tá aqui, ó, o nosso... Deixa eu só pegar outra coisinha aqui. Tá aqui o nosso bloquinho. Ele vai entrar em movimento, certo? Tá aqui, ó. Deixa eu desenhar um pequenininho aqui. Pronto. Aí, o que nós temos? Ele tá sobre uma superfície. Tem o peso aqui, tem a força de reação normal. Lembrando, pessoal, que a força de atrito é justamente o coeficiente vezes a normal. A normal aqui, certo? Então, esse coeficiente é a força dividido pela normal. Força normal. A gente tem que achar primeiro o que, Décio? A normal. A normal, porque já tem a força de atrito estático, que é o 15 máximo. Mas é só lembrar que verticalmente ele está em equilíbrio, né? Então, N é igual a quem? P, não é isso? Então, dá para calcular P? Dá, porque P é o quê? Massa vezes gravidade. Vamos apagar aqui para aparecer. Eu deixo apagar. Os cálculos. Olha lá, ó, então, 5, né, que ele deu de massa. Ele deu a massa, né, claro, e a gravidade considerando 10, né? Não tem nada a ver o 10 do gráfico, se 10 é da gravidade. Isso aqui é, ó, o Gzinho, tá, pessoal? Então, 50 newton é o peso, que é igual ao normal. Isso, que é igual ao normal, né? Que é a força de plano horizontal, lá, né? Se fosse inclinada, não seria, né? Claro. Então, tá ali, ó, força de atrito estático máximo, coeficiente de atrito estático. E ali, como nós tínhamos colocado, né? Olha só. A força de atrito foi dada num gráfico de 15, né? Tá lá em cima, 15 mil. O Mi E, que isso aqui é um Mi, né? Que representa... O coeficiente parece um Uzinho, mas é uma letra grega chamada Mi. Lembrando, quanto é que deu aqui? 15, né? Já está circulado, olha só. Aqui nós tínhamos calculado já. Lembrando que os dois são Newton, vai cortar. O coeficiente de atrito é apenas um número, né? Que é menor que 1, geralmente. Então, 0, alguma coisa, tá, pessoal? Tá aí, ó. Ah, professora, mas tem unidade? Tem não, gente. Por quê? Isso aqui é uma força. Como o Décio falou, isso aqui é uma força. Você simplifica a unidade... O coeficiente ele é só um valor. Digamos que podia ser dado em porcentagem, 30% de dificuldade. Isso, 30% de dificuldade. Dificuldade de se locomover, de mover. Né? Exatamente. Bom, aí, mais uma aula. Falamos de força, né? Lembrando dessa, que qualquer tipo de força vem de onde? A força é? Princípio fundamental da dinâmica. E nós trabalhamos, né? Olha só. E nós vamos ver agora. A expressão matemática da segunda lei. Exatamente. E os vetores, né? Então, tá ali, ó, pela segunda lei,
Nós temos vetores. FA, força e aceleração são vetores, a massa é escalar, né? Exatamente. Tem modo de direção e sentido, a gente tem a massa. Então a gente está representando, olha só. Tá aqui, ó, os bichinhos, ó, que bonitinho ali, expressão matemática da segunda lei. Força resultante que age sobre o corpo é massa vezes aceleração. Por exemplo, então tá aqui o nosso corpo de massa M, certo? A gente aplica aí, faz a resultante das forças e ele produz uma aceleração. Muito ok? Bem. E tá aqui, ó, a nossa força. Mas vamos fazer um exemplo para recuperar, Décio? Olha só. Vamos lá. Se tiver alguma dúvida, ó, vamos verificar. Olha, a resultante das forças que atuam em um corpo, já te deu a resultante. Já deu spoiler aqui, já, ó, mas vamos explicar, né? Cuja massa é 18 kg, né? Vale 72 newton. Qual é o valor da aceleração que este corpo possui? Olha, nós sabemos que a aceleração é a força sobre massa, né? E que a força resultante é má, ou seja, massa vezes aceleração. A aceleração aqui, olha só, o M está multiplicando. Como eu quero a aceleração, isolou ela, né, Deise? A posição já foi dada em newton e a massa em quilograma não precisa mudar nada. Exatamente. Pronto. Lembrando, pessoal, newton é 1 kg. M por segundo ao quadrado. Aí a gente observa, a massa já está em quilogramas, aqui já está em N, então perfeito, né? Olha, ó, substituiu a resultante, justamente, a massa e fez a divisão, ok? Dividiu, ó, apareceu ali já também, ó. Dividindo aí. O que que nós temos então? 4 metros por segundo ao quadrado. Porque 72 dividido por 8 é 4. Letra D de Deise. E de professor Décio também, olha lá, ó. Olha aí, pronto. Tem mais um exemplo? Tem mais um exemplo com spoiler também, olha aí. Vamos lá. Ó, um corpo sob a ação de uma força, olha só, ele já dá o valor já dessa força, né, em Newton. Tá bonzinho hoje os exemplos. Só que aqui, agora ele adquire uma aceleração e nós queremos saber a massa do corpo. A inércia do corpo, né? Então aqui, lembrando que de onde é que vem isso aqui, pessoal? F igual a M vezes A, né? Exatamente, certo? A aceleração está multiplicando, ela passa dividindo. Unidade está certinha, né, Décio? Tá, não precisa mudar, que é metro por segundo ao quadrado e newton. Exatamente, então olha aqui, ó, tá aqui a força. Lembrando que dividir pela metade é multiplicar pelo dobro. Exatamente, meio metade, mesma coisa que multiplicar. 10 dividido por 0,5 dá 20, né? Então tá ali, ó. 20 quilogramas, pessoal. Então, a massa desse corpo aí é 20 quilogramas. Fechado? Letra B agora. Letra B, certo? Então, aqui vamos lembrar, olha só. Pessoal, força resultante. Se você tiver um exemplo, né, Décio, com 2 blocos, você aplica a força aqui. Quando você for aplicar Aí você precisa somar as massas, né? Você precisa somar as massas, tá, pessoal? Então, se você quiser, por exemplo, saber a aceleração aqui, então a aceleração vai ser a força resultante sobre... M1 mais M2. Some as massas primeiro, depois é que você faz, certo? Então, quando é assim, a aceleração do conjunto, porque tá um grudado no outro aqui, ok? E se pedisse o conjunto deles e dissesse que uma das massas era 7 kg nesse exercício? Qual seria o valor da outra massa? Você deu 20, né? Uma é 7, a outra tem que ser 13, né? Exatamente. Então, até aí você poderia, com 2 massas, saber uma, você poderia saber a outra. Exato. Aí aqui, pessoal, aplica, ok? Dá para saber a massa, por exemplo, se fosse você acha a massa total junto e depois separa as duas, né? Lembrando que M2 mais M2. Quando tem aceleração, você vai aplicar a segunda lei, que é o princípio fundamental. Quando não tem aceleração, isso, é nulo, fechado. Aí você pode, né, vai lá. Lembrando, pessoal, vamos aqui com a gente, olha só. Vetorialmente falando, né, Décio? Você soma os vetores. Agora, quando você vai fazer a parte matemática, você tem que observar o quê? Direção, primeiro, se está na mesma direção. Se estiver na mesma direção. Oposto e mesmo sentido também, né? Mesmo sentido soma, direção, sentido oposto. Diminui. Se for perpendiculares, usa o teorema de Pitágoras, e aí toma muito cuidado. Se não for 90, você vai usar a lei dos cossenos, né? Cosseno. Que é só acrescentar outra parte. Com sono. Mas é isso aí. E aí, faça uma boa avaliação, recupere se você precisa, né? Exatamente. E uma boa recuperação para você.
Estaremos de volta com a unidade 3, não é isso, Décio? Até mais, jovens.